Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo de papel High Grade RBRR da RBR. E iremos falar dele exatamente por causa do resultado dessa pesquisa que nos indica que os nossos inscritos que acompanham aqui o canal e participam da nossa comunidade estão querendo análise de fundo de papel, IPCA e de tijolo de logística. Como os de tijolo de logística, os relatórios mais recentes são do começo do mês passado, não tem nenhum mais recente, a gente está focando agora nesses de IPCA que saíram mais recentemente, e esse RBRR saiu no dia 1º, ou seja, 4 dias atrás apenas, e está meio atrasado porque é o relatório do mês de outubro, sim, do mês de outubro, e mesmo assim saiu agora em dezembro. Então vamos lá? Então pessoal, aqui estamos no relatório do mês de outubro, que se refere aos pagamentos feitos no mês de novembro. O dividendo que vai ser distribuído agora no mês de dezembro ainda não foi divulgado, mas provavelmente manterá o padrão dos últimos meses, que está sendo essa distribuição de 65 centavos, provavelmente, mas a gente não tem certeza porque eles só vão anunciar a próxima semana. Então, antes de começar a mostrar os dados trazidos aqui pelo relatório do RBRR, a gente vai passar para vocês alguns números lá do investidor 10 e, em comparação com os pares dele, o fundo está na 9ª posição de maior dividend yield anualizado em 11,64%, ou seja, tem 8 fundos de papel que estão com rendimentos maiores do que ele. Ele é o 5º menor P sobre VP, ou seja, tem 4 fundos mais descontados que ele é o 5º mais descontado. O P sobre VP dele atualmente está 0,93, aqui já é um dado do Status Invest, ou seja, ele está com 7% de desconto. E por que ele está com desconto? Exatamente porque ele é um fundo de papel atrelado ao IPCA, basicamente atrelado ao IPCA, mas ele é, olha aqui, como ele próprio diz, 86% atrelado à inflação, porque ele tem 71% indexado ao IPCA e mais 15% indexado ao IGPM. Ele é um dos poucos fundos que ainda tem IGPM na carteira, totalizando quase 90% do fundo atrelado à inflação. E ele é o 6º fundo com maior patrimônio líquido de papel. Ele tem na carteira 1,41 bilhão. Em termos de dividend yield mensal, o último dividendo pago por ele, 65 centavos, equivaleu a um dividend yield percentual do mês de 0,72, o que é um dividend yield baixo, como eu falei no vídeo do VRTA. O VRTA tá com muita cara desse RBRR. É impressionante. Eu lendo os números, parece até que eu tô vendo o mesmo fundo. Os números são muito parecidos. Essa parte do dividend yield, até do rendimento está muito próximo, do desconto está muito próximo, do dividend yield anualizado, do patrimônio líquido, é tudo muito parecido com o VRTA. Por que ele está com desconto? Exatamente porque ele está pagando dividend yield muito baixo. No começo do ano, mais ou menos do meio do ano para trás, ele estava pagando um dividendo maior. No ano passado, estava pagando dividendo maior. Por quê? Exatamente como ele é muito atrelado à inflação, estava com mais inflação, ele estava pagando melhor. Como a inflação caiu, reduziu, começou a pagar pior. Como ele está pagando pior, aí o que acontece é que aquele pessoal, principalmente mais sardinha, ele zera a posição no fundo, pega outro fundo que está distribuindo mais, e com isso o valor do fundo cai, o valor da cota cai, e aí se torna um bom momento de você entrar no fundo, principalmente se você não tem na carteira. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, incluindo o RBRR. Você vai estudar melhor e se você achar interessante, você coloca ele na sua carteira. Para quem já tem ele na carteira, pode ser que seja interessante apenas diminuir o preço médio. É a única coisa que eu vejo de interessante, esse desconto tão alto que ele tá, de 7%. Ele tá com desconto até maior do que o VRTA, né? Então a gente vai passar agora as informações para vocês, trazidas aqui nos comentários do gestor, que aqui ele chama de nota do gestor. Ele disse que o fundo tem 43 operações na carteira, ou seja, 43 ativos na carteira. Ele fala de interessante também que teve movimentações de venda no total de 50 milhões. Ele já é um fundo que está quase com 1,5 bilhão, então 50 milhões é apenas um pequeno percentual para ele. Ele também mostra aqui e fala que teve um encerramento no mês de outubro, porque esse relatório é do mês de outubro, da 8ª emissão de cotas, então ele teve emissão de cotas e foi finalizada aqui já no meio de outubro. Aqui ele fala o valor da cota, o dividend yield no mês de outubro foi 0,74, o valor está um pouquinho diferente lá do Status Invest. Aqui está 0,74, lá no Status Invest estava 0,72. Aqui ele fala dessa questão do fundo ser muito atrelado ao IGPM e ao IPCA. Aí ele mostra as taxas, você vê que as taxas de IPCA estavam muito baixas, principalmente nos meses de junho e de julho. Aqui teve deflação e aqui uma inflação muito pequena. Deu uma recuperada agora. Com certeza no ano passado, se a gente for buscar, devia estar beirando a faixa de meio ponto percentual. Só está ficando nessa faixa de 0,20. E você vê que do IGPM é bem pior.
que de maio a agosto teve uma deflação nas taxas do IGPM, só deu uma melhorada em setembro e outubro. Em outubro chegou ao meio ponto percentual. E isso aqui afeta exatamente o fundo, cai os rendimentos do fundo e com isso o fundo tem que distribuir menos, logicamente. Aqui temos a DRE do fundo, aí ele fala da distribuição de 65 centavos que foi feita no mês de novembro, exatamente esse é o relatório de outubro, mas que refere aos pagamentos feitos em novembro. A gente vai ter ainda esse mês o valor do rendimento que ainda não foi anunciado, que vai sair no relatório apenas do mês de novembro. O pagamento foi feito aqui no dia 20 de novembro. Aí você vê aqui a DRE dos últimos 3 meses. Eu gostei dessa DRE, ela é bem detalhada. Aqui ele mostra as receitas totais dos 3 meses e aqui as receitas parciais. Você vê que cresceu exatamente porque aqui teve um período pior, de até deflação deve estar pegando aqui, e aqui foi melhorando e a receita chegou no máximo dela no mês de outubro. Provavelmente agora no mês de novembro deve ter tido uma receita maior ainda, ou bem próximo dessa aqui. Se não foi maior, foi mais ou menos igual. A despesa não mudou muito, apesar daqui ter tido deflação nesses 2 meses. As despesas não mudaram quase nada, foram quase iguais a desse mês que teve mais inflação. E finalmente o resultado, o lucro final. Você vê que nesse mês que teve deflação, foi muito ruim o resultado. Ele teve que colocar 2.158.000 que estavam em reserva para completar o rendimento. E você vê que os rendimentos são iguais, exatamente porque ele está pagando o mesmo valor desde agosto, pelo menos. 65 centavos por mês. Aqui ele fez reserva e aqui ele fez reservas. Aqui ele reservou quase 1 milhão e aqui 321 mil. O problema é que ele tinha gasto 2.158.000 para conseguir fazer esse pagamento de 65 centavos na cota. Mas nesses 2 últimos meses, ele pagou 65 centavos e ainda reservou parte do dinheiro. Provavelmente no mês de novembro também vai ter um aumento da receita, exatamente porque teve um aumento na quantidade de cotas do fundo. Isso vai aumentar a quantidade de receita. Obviamente, como tem mais cotas, tem mais cotistas, provavelmente. Aqui você vê que ele separou 745 mil para pagar aquela cota pro rata dos 9 cotistas. Pulamos para a carteira do fundo. A lista de ativos aqui, você vê que ele é praticamente 100% CRIs. Ele tem um pouquinho de caixa e tem um pouquinho de fundo imobiliário, mas é bem pouco, é cerca de 4% de fundo imobiliário. Aqui você vê as taxas, você vê que realmente ele é majoritariamente atrelado à inflação, seja ela IPCA, seja ela IGPM. Você vê aqui, ó, a maioria, ó, IPCA, IPCA e tem os seus IGPM aqui no meio. Tem pouco CDI, mas tem. Aí você vê que tem CDI, mas é bem menos do que IPCA e IGPM também. Aqui você vê o valor do investimento, aqui você vê o valor do patrimônio líquido atrelado a cada um desses ativos. São 43 ativos, então aqui tem parte dos ativos, vamos ver o restante agora. Então aqui o restante dos ativos, as taxas, como eu já mostrei para vocês, pouco CDI, a maioria é IPCA mesmo, aqui os valores e esquece aqui Iguatemi que eu já tinha mostrado para vocês, e as taxas, totalizando 95% da carteira em CRIs, cerca de 1 bilhão e 408 milhões. E para fechar, a gente vê aqui os investimentos que ele tem em fundos imobiliários. Ele tem o MCCI na carteira, o Game 11, o RPRI, que também é da RBR, isso não é muito legal, né? E tem o FLCR e o NCRI. E aqui você vê os percentuais investidos e os valores investidos, que totaliza 4,2% do patrimônio e 59 milhões. Eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RBRR na sua carteira, tá pensando em colocar? Que outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, não perca mais tempo. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!